Censo do IBGE mostra que a população cresceu menos que o esperado e o Brasil tem 203 milhões de habitantes. O número de ataques digitais no país aumenta para até 10 milhões por mês. Publicadas regras do Desenrola, que prevê até o perdão de algumas dívidas. Pátios da Volkswagen estão superlotados e montadora decide suspender atividades no país. Programa Minha Casa Minha Vida vai financiar casas de R$350 mil na semana que vem. Russos atacam restaurante na Ucrânia e matam mais de 10 pessoas. Canadá tem a pior temporada de incêndios da história, com cerca de 500 focos de destruição nas florestas. E um levantamento apontou que mais da metade dos brasileiros não fazem atividade física, que poderia cuidar da saúde. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A população do Brasil cresceu menos do que o esperado. O IBGE divulgou hoje que o país tem 203 milhões de habitantes. Ainda é o 7º maior país do mundo, mas encolheu, se levarmos em consideração que 5 anos atrás o próprio Instituto informava que havia 214 milhões de pessoas. Em uma sessão que homenageou os recenseadores, o IBGE divulgou os primeiros resultados do Censo 2022. A população brasileira cresceu 6,5% e chegou a 203 milhões e 100 mil, um acréscimo de 12 milhões de pessoas de 2010 a 2022. Neste período, a taxa de crescimento anual da população foi de 0,52%, a menor taxa desde o primeiro censo do Brasil em 1872. 14 estados e o Distrito Federal registraram crescimento populacional acima da média nacional, com destaque para Roraima, que registrou uma taxa de 2,92%, alcançando uma população de 636.303. 9 das 27 capitais apresentaram queda na população. Salvador e Rio de Janeiro foram as que tiveram maior redução no número de moradores. São Paulo continua sendo o estado com maior concentração populacional. São 44 milhões, cerca de 1/5 da população brasileira. Enquanto a população brasileira aumentou 6,5%, o número de domicílios teve um acréscimo de 34%. Aumentou o número de imóveis desocupados e ocupados ocasionalmente e caiu o número médio de moradores por domicílio. Segundo os pesquisadores do IBGE, isso pode ser explicado pelas novas configurações familiares, que atualmente têm menos pessoas que na década passada. Em 2010, a gente tinha 3,3 moradores por domicílio. E agora, no censo 2022, nós verificamos 2,8 moradores por domicílio. Então, a quantidade de moradores vivendo em cada domicílio diminuiu de lá para cá. Com isso, a gente tem uma maior quantidade de domicílios. O censo demográfico faz a coleta de diversos dados para apresentar um raio-x da população. Mas nesta quarta-feira foram apresentados apenas 2 recortes: população e domicílios. Novos dados devem ser apresentados nos próximos dias. O que apresentamos hoje foram os primeiros resultados do censo. E o IBGE inicia hoje uma sequência de divulgação envolvendo quilombola, indígena, população vivendo em favela, o Brasil que sabe ler e escrever, acesso a serviços essenciais como água, esgoto, lixo. É muita coisa que está vindo por aí, permitindo à população brasileira, o Brasil inteiro, se conhecer melhor. O atraso na divulgação dos dados do Censo 2022 foi de 10 meses e ocorreu por uma série de problemas na pesquisa. O censo é realizado a cada 10 anos e serve para balizar a construção de políticas públicas para o país.
Um censo que eu sei que foi desafiador, um censo que levou mais tempo do que o necessário, um censo que começou conturbado, mas depois, assim que assumimos e com as prorrogações, colocamos mais de 380 milhões de reais de crédito extraordinário para que pudéssemos fazer o melhor censo para o Brasil. Um censo tecnológico, um censo totalmente revisado, um censo que vai agora, com toda a credibilidade, permitir que não só a sociedade civil, a iniciativa privada, mas o poder público possam, com base nos dados oficiais, planejar o futuro. 54 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada após serem acusadas de integrar em uma quadrilha suspeita de sequestrar, extorquir e torturar pelo menos 50 pessoas no Rio de Janeiro. De acordo com os promotores do caso, os criminosos atraíam as vítimas com anúncios de vendas de veículos em uma rede social. Após o contato da vítima, os criminosos construíam um cenário para os clientes se sentirem bem e combinavam um dia e horário para o interessado analisar o veículo pessoalmente. Tudo parecia caminhar da melhor maneira possível para o comprador. Era aí que o terror começava. A quadrilha sequestrava as vítimas, fazia transferências bancárias via Pix, além de exigir dinheiro das famílias para as libertarem. Em alguns casos, os criminosos até praticavam tortura, dando tijoladas e amarrando sacos plásticos na cabeça dos sequestrados. Até o momento, 28 pessoas foram presas. A quadrilha já estava sendo investigada desde o ano de 2021. Pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, quando os primeiros registros contra a organização criminosa foram feitos. No ano passado, pelo menos outras 8 pessoas foram presas em flagrante por outros crimes e detalharam como funcionava o esquema criminoso da organização, que atua em Belford Roxo, na região da Baixada Fluminense. Com o depoimento desses presos, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou aos mais de 50 nomes que integram a organização, incluindo o de Lázaro da Silva Alves, conhecido como Corinthians, e Leandro dos Santos Sabino, chamado de Flamengo. Os 2 homens são os chefes do grupo e atuam como donos da comunidade do Parque São José, em Belford Roxo, para onde as vítimas eram levadas. Existem 35 registros de ocorrência contra a quadrilha, que foi considerada pelo MP do Rio de Janeiro uma verdadeira empresa do crime. É calculado que pelo menos 50 pessoas tenham sido vítimas entre 2021 e 2022, causando um prejuízo estimado de mais de R$600 mil. A defesa de um casal que é dono de uma escola infantil na zona sul de São Paulo negou hoje que havia maus tratos às crianças. Segundo a advogada Sandra Pinheiro, Eduardo Mori Cauano, que aparece em um vídeo amarrando um aluno, na verdade estava brincando. E sobre a imagem que uma mulher aperta os joelhos nas costas de uma menina, a advogada disse que não dá para garantir que era Andréa Carvalho Moreira, a outra proprietária da escola. Os 2 foram detidos depois de várias acusações. E a Polícia Civil do Paraná afirmou hoje que o mentor intelectual no ataque à escola de Cambé, ao norte do estado, foi um jovem de 18 anos, preso na última quarta-feira em Gravatá, em Pernambuco. Ele e o atirador se conheceram em 2021. Os investigadores afirmam que o jovem tinha um grupo nas redes sociais que estimulava os atos de violência e ainda pagava um bônus em dinheiro para quem cometesse os atos. O atirador chegou a planejar o atentado 3 vezes, mas acabou desistindo. E na manhã do último dia 19, ele entrou sozinho no Colégio Estadual Helena Collodi e atirou contra 2 estudantes que não resistiram. Agora um alerta para quem tem fogão a gás em casa. Uma única boca acesa libera altas quantidades de uma substância cancerígena chamada benzeno. A pesquisa feita por cientistas norte-americanos revelou ainda que o gás liberado pode atingir concentrações ainda maiores do que as de fumo passivo, que é quando uma pessoa que não fuma convive com outra que fuma.
Além do perigo de explosões, foi constatado que existe um crescente número de evidências sobre os riscos reais que os fogões a gás representam para a saúde pública e o meio ambiente. De acordo com um recém-artigo publicado na revista Environmental Science and Technology, o benzeno, um produto químico que é associado a casos de leucemia e outros cânceres de células sanguíneas, se forma em chamas e outros ambientes de alta temperatura, como as chamas encontradas em campos de petróleo e refinarias. Agora foi descoberto que essa substância também se forma nas chamas dos fogões a gás, que é comum em muitas residências, podendo migrar para outros cômodos longe da cozinha, com concentrações que podem exceder os padrões de saúde internacionais. Após examinarem residências nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que apenas uma boca de fogão ou forno a gás ajustado em cerca de 180 graus pode elevar os níveis internos de benzeno acima dos do fumo passivo de tabaco. Os queimadores a gás emitem de 10 a 50 vezes mais benzeno que os fogões elétricos. Portanto, uma das alternativas apresentadas para o fogão a gás é o fogão elétrico ou por indução, além da recomendação de uma ventilação adequada no ambiente. A Polícia Federal fez uma operação na manhã de hoje contra uma quadrilha que fraudava documentos para conseguir aposentadorias ilegais de indígenas. A Operação Sangradouro identificou 552 falsos indígenas aposentados no estado, o suficiente para causar um prejuízo de 64 milhões de reais aos cofres públicos. A PF disse que o grupo era composto por servidores da FUNAI, cartorários e proprietários de correspondentes bancários. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, 2 ordens de afastamento temporário das funções públicas e um mandado de prisão. Um recente levantamento feito por uma plataforma de cibersegurança apontou um crescimento no número de senhas vazadas de usuários brasileiros, saltando de uma média de 6 milhões por mês em 2022 para cerca de 9 a 10 milhões de dados de acesso expostos nos primeiros meses deste ano. Em 2022, segundo a plataforma de cibersegurança, 72 milhões de credenciais de brasileiros foram vazadas. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram identificadas 39 milhões e meio de tentativas de acesso a dados. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, este número corresponde anualmente às populações do Rio de Janeiro e Brasília somadas. O relatório indica que muitos sites e serviços online são alvos constantes de ataques cibernéticos, que exploram brechas de segurança para obter acesso não autorizado aos dados do usuário. É importante lembrar que a invasão de contas pode levar ao roubo de identidade, com os criminosos utilizando as informações pessoais para cometer fraudes financeiras ou outras atividades ilegais em nome da vítima. O estudo de cibersegurança orienta que os usuários tenham um papel ativo na proteção de suas informações pessoais. O ideal é você adotar boas práticas de segurança, como senhas fortes e únicas, atualizar com regularidade o seu software, além de se conscientizar dos possíveis riscos. De São Paulo, Leonardo Félix. E a seguir, publicadas regras do Desenrola, que prevê até o perdão de algumas dívidas. E ainda, com pátios superlotados, Volkswagen decide suspender atividades no país. O governo federal lançou hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar. Os pequenos agricultores vão receber um reforço para suas atividades. O valor destinado aos pequenos agricultores nesta edição do Plano Safra é 34% maior que na safra anterior.
71 bilhões e 600 milhões de reais poderão ser concedidos aos pequenos agricultores através do Pronaf. O programa lançado pelo presidente da República nesta quarta-feira inclui incentivos específicos para produtores de orgânicos, produtos da sociobiodiversidade e da agroecologia, além de uma redução de juros para os que produzem arroz, feijão, leite e ovos, por exemplo. A queda de juros é de 5% para 4% ao ano. O governo federal também criou linhas de crédito específicas para comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas, além de mulheres, que poderão pegar até R$25 mil de financiamento com juros de 4% ao ano. O governo federal também reduziu os juros para 4% para a compra de maquinários e implementos agrícolas para os pequenos agricultores. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito subiu para 455% ao ano no mês passado. É o percentual mais alto da história. Mesmo assim, o volume de pedidos de empréstimos ao setor financeiro aumentou 15,5%. Atualmente, consumidores e empresas têm uma dívida de quase 5 trilhões e 400 bilhões de reais para acertar. E os juros sobem sem parar, com a justificativa da inadimplência. E as dívidas seguem sendo um dos principais problemas do Brasil. Isso porque uma população inadimplente tem menor poder de compra, o que emperra, em partes, a engrenagem econômica. Dessa forma, o lançamento do programa Desenrola para a quitação de dívidas visa atingir milhões de devedores no país. Seja por uma conta de luz ou até mesmo uma conta de água, a inadimplência pode ser especialmente preocupante para alguns brasileiros. Em um levantamento realizado pela Serasa, as contas básicas representam cerca de 23% do total de débitos do país. Vale lembrar que estamos falando sobre algo que é mínimo necessário para se viver com dignidade. Atualmente, o Brasil conta com mais de 71 milhões de pessoas em situação de inadimplência, número que é extremamente alto para um bom funcionamento da economia do país. E é a partir disso que o governo decidiu agir para tentar reorganizar as contas da população, com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores que possuam dívidas negativas. O governo lançou o programa Desenrola Brasil. Assim como já havia sido anunciado, o programa será dividido em etapas. Para quem tem dívidas de até R$ 100, o programa prevê o perdão da inadimplência. Ou seja, os bancos que participarem do programa terão de perdoar e limpar imediatamente o nome dos consumidores que devem essa quantia. Somente essa ação irá fazer com que 1,5 milhão de brasileiros sejam perdoados. Os bancos terão 30 dias para dar baixa das dívidas. Para quem tem dívidas maiores feitas entre os anos de 2019 e 2022, o programa prevê 2 tipos de renegociação. A faixa 1 é para quem tem renda mensal de 2 salários mínimos ou inscrição no cadastro único. Pelo programa, poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil. Para o pagamento, a iniciativa prevê o parcelamento em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50. No parcelamento, ocorrerá uma taxa de juros fixada em 1,99% ao mês. Além disso, o governo criará um fundo com recursos do Tesouro Nacional para assumir o pagamento de eventuais calotes. Já a faixa 2 é para quem tem renda de até R$ 20 mil. Para esse grupo, não há limite para a dívida e o devedor terá prazo mínimo de 12 meses para quitar a pendência. Contudo, nessa faixa, não terá uma taxa de juros fixada e não terá também um fundo garantidor da União. É importante ressaltar que para cada faixa existem débitos que não poderão ser quitados no programa, como pagamentos atrasados de crédito rural ou financiamento imobiliário. Para participar do programa, basta entrar no site gov.br, criar um cadastro e seguir o passo a passo da plataforma.
Caso você já tenha cadastro, é só fazer o login com o CPF. Já pelo lado dos bancos, o governo pretende fazer um leilão para a adesão de credores. A ideia é contemplar as instituições que oferecerem mais descontos. Assim que o programa se iniciar, a pessoa poderá escolher a instituição financeira e escolher também o número de parcelas para efetuar o pagamento. Todos esses pagamentos estarão isentos de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Vale lembrar que, caso haja calote no pagamento dessas parcelas, o nome do devedor poderá voltar a ficar negativado. A previsão do governo é que a renegociação das dívidas comece em setembro, com uma estimativa de que 70 milhões de brasileiros sejam beneficiados com o programa Desenrola. Os mercados do mundo inteiro ficaram apreensivos hoje com as declarações do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, e do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Os dois admitiram aumento nas taxas de juros para controlar a inflação. Quando isso acontece, os investidores ganham, mas o lado B da moeda, que são as empresas e os consumidores, pagam caro pelo ajuste. No Brasil, a reação foi de quem ouviu ontem o Banco Central admitir exatamente o contrário, que poderá diminuir os juros. Com isso, o resultado foi negativo. O dólar subiu 1,01% e fechou o dia cotado em R$ 4,84. Já a Bolsa de Valores, as consequências das falas refletiram negativamente, que terminou em queda de 0,72%, aos 116.681 pontos. O desemprego no mês de abril atingiu o menor patamar dos últimos 8 anos. A taxa de desocupação, que mantinha uma estabilidade em torno dos 8,5%, recuou para 8%. O número de ocupados passou dos 99 milhões de pessoas e atingiu sua quarta expansão seguida. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério do Planejamento, os setores que tiveram a maior criação de vaga foram o comércio, serviços administrativos e a construção civil. Quase 92% dos trabalhadores brasileiros tiveram reajuste de salário acima da inflação no mês passado. Foi o maior percentual da história do salariômetro, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Os setores com maiores ganhos reais foram da construção civil, agropecuária e serviços. Mesmo após o programa de desconto na indústria automobilística, a fábrica da Volkswagen se encontra com literalmente um mar de carros em seu pátio. O motivo para a quantidade exagerada de carros no pátio, segundo a Volkswagen, é por conta de estagnação do mercado. O anúncio veio logo após a empresa informar uma suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas no Brasil. A Volks informou que a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, está com o turno em layoff, ou seja, um modelo de suspensão temporária de trabalho desde o dia 5 de junho deste ano, com previsão de durar entre 2 e 5 meses. Outras fábricas no estado de São Paulo também apresentaram pausas, como a de Taubaté e a de São José dos Campos. De acordo com a empresa, todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. A decisão ocorre mesmo com o programa de incentivo do governo à indústria automotiva, que foi publicado no dia 6 de junho e criou descontos para carros de até R$ 120 mil. Vale lembrar que os descontos de automóveis e veículos comerciais leves podem variar de R$ 2 a R$ 8 mil. Já os veículos como caminhões e ônibus vão depender do tipo de carga e da quantidade de pessoas transportadas. Questionada, a empresa não comentou a relação entre o programa do governo federal e sua tomada de decisão. E para evitar que mais situações como essas aconteçam em outras montadoras, o governo federal anunciou agora à noite que vai liberar mais 300 milhões de reais no programa que concede descontos na compra de carros populares. A ideia é continuar os estímulos às vendas do setor automotivo. Os novos valores vão seguir as regras já vigentes, ou seja, valendo apenas para carros de até R$ 120 mil.
O governo já havia disponibilizado 500 milhões para a compra de veículos leves com abatimentos, valor que agora deve subir para 800 milhões de reais. A caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em 6 anos. Com a desaceleração da inflação, a modalidade de investimento apresentou variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em 6 meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95% contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de Covid-19. O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há 10 meses seguidos a 13,75% ao ano. E a seguir, o programa Minha Casa Minha Vida vai financiar casas de R$350 mil. E veja também, os russos atacam um restaurante na Ucrânia, provocando mais de 10 mortes. Comprar carne para o almoço ou jantar continua difícil para muita gente. A saída sempre foi substituir a mistura ou pesquisar os preços. E é na segunda alternativa que até surgiu uma campanha. Dona Laide veio ao mercado comprar carne para o almoço. Vai levar 3 bifes, um para cada membro da família. Tem que ser contado. Se chegar uma visita aí, faz isca. Dona Laide diz que na casa dela, a família come carne 3 vezes por semana. Tá diminuindo o preço? Um pouquinho. Acho que tinha que abaixar mais, né? Já o preço pago ao produtor pela arroba do boi gordo caiu 35% de janeiro para cá. Para estimular o equilíbrio na cadeia produtiva, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul lançou a campanha Pesquise Preço, Pague Menos e Coma Mais. Segundo o presidente da Crisul, em todo o Brasil, o consumo de carne bovina vem diminuindo ano após ano. O menor consumo acaba gerando um menor preço para o produtor rural, por conta que acaba sobrando carne no mercado, uma menor demanda de animais a serem abatidos e acaba pressionando o preço da arroba. Então, nós identificamos que como o valor da arroba caiu significativamente ao longo dos meses, haveria espaço para essa redução na gôndola para o consumidor final. Quem pesquisa compra mais barato, instiga a concorrência e pressiona os preços para baixo. Quando está saindo as ofertas lá na televisão, minha guria já tem todos os... Aí ela já vê onde está mais barato para a gente ir. A partir do dia 7 de julho, a Caixa Econômica Federal vai financiar imóveis de até R$350 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida. O novo limite para financiamentos com recursos do FGTS atende à faixa 3 do programa destinado a famílias que tenham renda mensal de até R$8 mil. Anteriormente, o teto para esse grupo era de R$264 mil. O valor do subsídio para o complemento da compra do imóvel pelo programa também aumentou e agora é de R$55 mil. Esse valor é definido de acordo com diversos fatores populacionais, sociais e de renda. E para as famílias da faixa 2, que englobam as que tenham renda de R$ 2.640,01 até R$ 4.400, e para as famílias da faixa 1, que tenham renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, o valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 mil e pode chegar aos R$ 264 mil, dependendo da localidade do imóvel e dos números de moradores do município.
Dentro das novidades oferecidas pelo programa está a redução das taxas de juros para famílias de até R$ 2.000. Nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, passou de 4,25% para 4% ao ano. E nas outras regiões do país, de 4,50% para 4,25% ao ano. A Caixa Econômica Federal informou que as contratações do plano com as novas condições do Minha Casa Minha Vida estarão disponíveis nas agências do banco e também nos correspondentes da Caixa em todo o país. A Caixa também oferece simulações e comparativos de taxas de financiamento por meio do aplicativo Habitação Caixa, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS. Depois da aprovação do plano diretor na cidade de São Paulo, que vai permitir prédios mais altos próximos a estações de trem e de metrô, o trânsito deve ficar ainda pior, segundo projeção de urbanistas. A revisão também prevê um aumento de oferta das vagas de garagem para apartamentos de mais de 30 metros quadrados próximos ao transporte público. Essa facilidade para atrair donos de carros pode piorar ainda mais o trânsito da cidade, segundo urbanistas. De acordo com o Instituto Polis, o plano diretor estratégico permite maior número de carros circulando em uma mesma área que hoje já está sobrecarregada de trânsito com veículos particulares e provocando trânsito onde hoje não existe. Dentre os pontos principais de polêmica está a ampliação do adensamento urbano para 700 metros em um raio próximo à estação de metrô. Atualmente, o limite é de 600 metros, além da permissão de construção de prédios mais altos em bairros onde não há infraestrutura suficiente de transporte. Como consequência, urbanistas preveem a continuidade do déficit habitacional da cidade, além da ampliação de problemas como o maior uso de veículos particulares ao invés de transporte público. Na votação em primeiro turno do plano diretor aprovado no final de maio, a matéria contou com 42 votos favoráveis e 12 contrários. Para aprovar o plano diretor em segundo turno, serão necessários 33 votos de vereadores. Em breve, os brasileiros poderão comprar passagens para viajar de avião por apenas R$ 200 por trecho. A informação foi confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O projeto do governo federal deve começar no mês de agosto. De acordo com o ministro Márcio França, será criado um aplicativo para que o cidadão faça o download no celular. Ao acessar a plataforma, será possível solicitar passagens para qualquer trecho do país. Mas fique atento, porque o programa Voa Brasil terá regras para utilização. Já com o app instalado, será preciso digitar o CPF. Assim, o sistema vai conferir se o solicitante tem direito de fazer parte do programa. O público-alvo da iniciativa inclui aposentados, pensionistas, estudantes e pessoas que possuam renda de até R$ 6.800. O cidadão também não poderá ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Caso esses critérios sejam atendidos, será o momento de definir o local da partida e da chegada. Na sequência, o aplicativo vai indicar quais são os dias e horários disponíveis para a viagem. E logo depois, basta selecionar o voo de preferência e escolher a forma de pagamento. São R$ 200 para a ida e mais R$ 200 para a volta, que poderão ser parcelados em 12 vezes sem juros. De acordo com o governo federal, devem ser oferecidas de 14 a 15 milhões de passagens com valor promocional. França confirmou que as 3 principais companhias brasileiras vão participar do projeto. O ministro de Portos e Aeroportos também afirmou que as empresas de baixo custo, chamadas de low cost, devem chegar ao Brasil ainda em 2023. Mas elas não farão parte do Voa Brasil. É bom lembrar que o programa deve ofertar mais vagas durante os meses da baixa temporada, ou seja, aqueles períodos do ano em que as empresas aéreas operam abaixo de sua capacidade máxima. De São Paulo, Leonardo Félix. As primeiras imagens do submersível Titã foram divulgadas hoje no porto de St. John, no sul do Canadá. As peças de metal foram descarregadas do navio da Guarda Costeira do país, que participou dos trabalhos de busca.
Segundo os especialistas envolvidos no caso, as partes do Titã, que eram feitas de fibra de carbono, estilhaçaram durante a implosão. O inquérito principal será conduzido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e terá auxílio do Canadá e da França, que também participaram nas operações com navios, aviões e sondas. Os destroços só chegaram à terra firme 6 dias depois de a Guarda Costeira americana anunciar ter encontrado os restos do submersível e confirmado a morte dos 5 tripulantes que participavam de uma expedição para visitar os destroços do Titanic. E quem quiser embarcar para um cruzeiro no maior navio do mundo vai ter que esperar até janeiro do ano que vem. A embarcação está quase pronta. O Icon of the Seas, maior navio do mundo, está sendo construído por uma das principais companhias da Europa, que fica na Finlândia. Em seu interior, são 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vistas para o mar e mais espaço para viajantes em grupo. O gigante de mais de 250 mil toneladas, com capacidade para até 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes, já foi lançado ao mar para o primeiro teste. Voltou para o estaleiro para alguns ajustes. Em outubro, passará a fazer parte da frota da Royal Caribbean. Será o primeiro movido a gás natural liquefeito e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa. Em janeiro do ano que vem, o navio fará sua primeira viagem de cruzeiro. Quem embarcar verá o maior parque aquático marítimo do mundo, com 6 toboáguas de tamanho recorde, além de 7 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem, um simulador de surf e mais de 40 restaurantes, bares e áreas de entretenimento. A passagem em um navio parecido com esse custa em média R$ 27 mil por pessoa. A Organização Mundial da Saúde divulgou que a Covid-19 está registrando cerca de 1.000 mortes por semana na Europa. No último dia 5 de maio, a OMS declarou que a pandemia deixou de ser uma emergência sanitária global. Mas isso não quer dizer que o vírus desapareceu. O diretor regional da entidade, Hans Klug, afirmou que é preciso manter a vigilância e que o balanço sobre o número de mortes não é exato, já que muitos países deixaram de informar a OMS regularmente. O diretor ainda fez um apelo às autoridades pedindo para que garantam a vacinação de pelo menos 70% da população vulnerável. Segundo estimativas, cerca de 36 milhões de habitantes da região, que reúne 53 países, foram afetados pela Covid de longa duração. Após as distrações com o grupo Wagner, a Rússia parece ter voltado suas atenções ao conflito com a Ucrânia. O país invadido acusa os russos de terem realizado um ataque em um restaurante onde 11 pessoas morreram. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas após o suposto ataque russo contra a Ucrânia. O restaurante popular ficava na cidade de Kramatorsk, uma das últimas grandes cidades sob domínio da Ucrânia no leste do país e que fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente dos atuais combates. Entre os mortos estão um bebê com menos de 1 ano de vida e 2 irmãs gêmeas de 14 anos. Segundo informações do governo ucraniano, 7 pessoas foram retiradas dos escombros com vida. Após o ataque, uma multidão se reuniu no local, onde ainda havia fogo, enquanto soldados e socorristas procuravam vítimas. As autoridades ucranianas disseram ainda que a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. Questionado, o Kremlin disse que o ataque foi em alvos militares e não civis. Contudo, vários prédios próximos também foram atingidos no ataque à cidade.
Mais tarde, o Ministério da Defesa da Rússia disse que um posto de comando temporário do exército ucraniano foi atingido no local. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em sua mensagem de vídeo noturna que os ataques mostraram que a Rússia merece apenas duas coisas como consequência do que fez: a derrota e um tribunal. Durante suas falas, Zelensky também afirmou que os militares da Ucrânia fizeram avanços no fronte e agradeceu a todos os soldados envolvidos. E a seguir, um levantamento apontou que mais da metade dos brasileiros não fazem atividade física, que poderia cuidar da saúde. E ainda, Canadá tem a pior temporada de incêndios da história, com cerca de 500 focos de destruição nas florestas. No Canadá, os incêndios florestais bateram recorde ainda no início da temporada de queimadas, tanto que a fumaça já chegou à Europa. E, segundo especialistas, o cenário ainda deve piorar. De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e o ponto máximo, geralmente em julho ou agosto, ainda está longe de chegar. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, afirmou que 2023 é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle. Os primeiros surgiram no oeste do país no início de maio e levaram as autoridades a declarar estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para a Nova Escócia, na costa atlântica, e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província francófona permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e à Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas já destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. Também preocupa o aumento das emissões de carbono liberadas pelo fogo na atmosfera, que superaram o recorde anual do país norte-americano, de acordo com o Observatório Copérnicos. Depois da morte de um adolescente que foi atingido por um tiro da polícia, vários protestos foram registrados no subúrbio de Paris. O governo francês tenta acalmar a situação. O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira por calma depois que a morte de um jovem atingido por um tiro da polícia provocou distúrbios em um subúrbio de Paris. A tragédia, que provocou a retomada do debate sobre a violência policial na França, aconteceu na manhã de terça-feira em Nanterre, na periferia oeste de Paris, durante uma abordagem policial a um jovem de 17 anos. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après Primeiro, gostaria de expressar a emoção de toda uma nação pelo que aconteceu e com a morte do jovem Nael e falar com a família sobre a nossa solidariedade e afeto da nação. Nós temos um adolescente que foi assassinado. É inexplicável, sem desculpas. Estas são palavras de afeto, tristeza compartilhada e apoio à família, entes queridos. Em segundo lugar, o caso foi imediatamente levado ao tribunal. Espero que ande rapidamente, claro, com a calma que esse trabalho requer e que a verdade possa ser estabelecida assim que possível. E, claro, seremos todos informados que a justiça foi feita. Que a verdade possa ser feita nos melhores délais e que, evidentemente, nous soyons tous informés que a justiça passe. O caso provocou vários distúrbios em Nanterre durante a noite de terça e madrugada desta quarta, com um balanço de 31 detidos, 24 policiais feridos e 40 carros incendiados. As forças de segurança na França são acusadas com frequência de abusos ou uso excessivo da força, como durante os protestos recentes contra a reforma da Previdência. Milhares de moradores da Coreia do Sul acordaram 1 ou 2 anos mais jovens nesta quarta-feira. Não por causa de algum procedimento para rejuvenescer, mas devido à mudança no método de cálculo da idade.
No país, quando uma pessoa nasce, já ganha 1 ano na certidão e mais um quando vira o calendário anual, no dia 1º de janeiro. É uma tradição, ou era, porque a partir de agora, todos vão seguir o modelo internacional, como vários habitantes da Coreia do Sul já fazem. Aniversário é comemorado a cada ano a partir do dia do nascimento e ponto final. Mais da metade da população brasileira não pratica atividades físicas. Adquirir o hábito de praticar algum esporte ou até mesmo caminhar diariamente é fundamental para prevenir problemas de saúde. Sair para correr no parque, jogar futebol com os amigos e fazer aulas de natação. São formas de colocar o corpo em movimento, ganhar mais mobilidade, resistência e principalmente evitar problemas de saúde. Embora os benefícios de praticar atividades físicas sejam conhecidos pela grande maioria dos brasileiros, 52% da população não pratica atividades físicas e apenas 22% realiza exercícios diários, enquanto apenas 13% se movimentam pelo menos 3 vezes por semana, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo SESI. 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Já quase a metade dos que não praticam exercícios tiveram doenças em 2022. A maioria dos participantes da pesquisa acredita que a saúde é um fator que não significa somente a ausência de doenças ou enfermidades, mas que ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Segundo médicos e especialistas, a prática da atividade física de forma regular nos ajuda a permanecer com o peso saudável, além de melhorar o desempenho cardiovascular, fortalecer músculos e ossos e manter a flexibilidade das articulações. Para realizar a pesquisa, o SESI entrevistou mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos em todos os estados do país, entre os dias 10 e 14 de março deste ano. Alunos fizeram uma espécie de corredor humano para homenagear um professor que acaba de se aposentar em seu último dia de aula. Centenas de pessoas aparecem no vídeo que viralizou e deixou importantes lições. Um momento de grande emoção. O vídeo mostra a homenagem a um professor em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria. Uma grande surpresa que ficará para sempre marcada em sua memória. Quando eu boto o pé na porta aqui e olho para aquele imenso corredor, eu vejo mais de 350 meninos, meninas, assim, tudo com um olhinho assim raso da água, olhando para mim, aguardando a minha saída. E naquele instante, quando eu dei uns 5 passos, não tem ser humano nenhum que não chora, que não vê ali uma missão cumprida com muito carinho. E que bela missão! Em décadas de trabalho, o professor formou não só alunos, mas centenas de cidadãos críticos e conscientes para o país, como ele mesmo descreve. E o esforço foi reconhecido por todos na Escola Municipal Davi Gomes, em Ibatiba, Espírito Santo, com a homenagem que viralizou na internet. Primeiramente, eu mandei o vídeo para a diretora mesmo. Aí depois ela foi postando. Eu coloquei nos meus stories, no meu Reels. Quase 10 mil visualizações desse Reels. Eu coloquei também nos stories do meu Instagram e a partir daí já começou. O jornal, né, nosso local aqui, a Gazeta, postou. Aí daí por diante começou a ir para frente. Nascido na zona rural do estado, Jaci trabalhou na roça por grande parte de sua vida. Diz que sempre sonhou ser professor, mas só conseguiu cursar pedagogia aos 33 anos de idade. Conta que foi um sacrifício que valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu sairia lá da comunidade Santa Maria a pé para estudar, para vencer todas as etapas. Depois deixaria minha esposa com um filho pequeno na roça, para poder entrar na faculdade e concluir o curso superior.
faria tudo. Um verdadeiro exemplo de superação e dedicação. E sempre um professor que prezou-se muito pelo exercício do magistério. Então, sempre com muita paciência, com muita calma, com muito discernimento, com muita fé que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Das crianças a qual ele sempre deu aula e foi diretor também um período. Então, o Jaci, ele sempre foi um exemplo para nós com essa mansidão, com esse amor dedicado à educação. Em uma época em que se vê tanto desrespeito e violência nas escolas, o que aconteceu no Espírito Santo impressiona, comove, ganha notoriedade. A diretora da instituição diz que não imaginava tamanha repercussão, mas se alegra pelas lições que o vídeo deixa. É divulgar isso, é divulgar o amor, divulgar o respeito, divulgar a emoção, divulgar o amor ali dispensado dos alunos com o professor, do professor com os alunos, e a família também entender isso. Que nesse tempo é muito importante a junção, a união de família e escola, e não o contrário. Dos familiares de alunos, o professor Jaci só recebeu carinho nessa despedida. Muitas mães, muitos pais, né, no WhatsApp me mandaram mensagens agradecendo pela vitória que o filho dele teve quando foram meus alunos. Ex-alunos, estudantes, professores, colegas de profissão. Foram muitas as homenagens ao professor que já deixa saudades, mas que agora se dedica a uma nova história. Apesar de aposentado, Jaci segue trabalhando como pedagogo no EJA, o Programa de Educação para Jovens e Adultos. E formando mais muitos cidadãos de bem. Espero. Esse é o meu desejo. Poder olhar nos olhos das pessoas e conviver com eles vendo a grandeza do ser humano, pois a educação é o alicerce fundamental para uma sociedade justa e fraterna. E eu sou muito feliz de fazer parte dela. Você, nosso amigo, para você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.